Antes de nós iniciarmos a lição aqui, eu quero passar aqui uma boa notícia. Muitos já sabem, né? Meu filho do meu irmão, com a Natália Siqueira, nasceu, o João Rafael. E uma bênção, né? Veio com saúde. Nós estamos muito felizes com o nascimento dele. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a lei de Deus. Vamos entender um pouquinho sobre a lei, ok? É uma lição muito esclarecedora essa, né? Sobre a lei de Deus. Mas na semana que vem, eu já tenho que adiantar a lição da semana que vem. Porque eu gostaria que você não perdesse a lição da semana que vem, você que está aqui hoje. Porque nós vamos falar na semana que vem sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Então, na semana que vem nós vamos ver o seguinte, hoje nós vamos ver sobre a lei, mas na semana que vem nós vamos ver o que mudou em relação ao Antigo Testamento na questão da liberdade. Ok, meus irmãos? Então é muito importante que você que vai assistir essa aula não perca a aula da semana que vem. Então, sobre a lei de Deus, meus irmãos, adiantando aqui, antes de nós entrarmos no material propriamente dito, a lei de Deus, ela é dividida didaticamente em 3 tipos de lei, ok? A lei moral é um tipo de lei que Deus obriga a todos os homens. Essa é a lei moral, a lei que Deus obriga a todos os homens em todos os pontos do mundo, né? Em qualquer ponto do planeta. Na Bíblia nós vamos encontrar também a lei civil. O que é a lei civil? É a lei dada somente à nação de Israel. É a lei de um país, lei de um estado soberano. Ok, meus irmãos? Então, algumas leis que Deus deu, Ele deu somente para a nação de Israel. É bem claro isso. Não tem como aplicar estas leis às outras nações. Embora todas as leis, mesmo a lei civil, ela tem princípios para nós, mas não se aplicam a nós. Nós temos também a lei cerimonial. Nós vamos encontrar essa lei na Bíblia, a lei cerimonial, que é a lei religiosa. Esta lei cerimonial, esta lei religiosa, ela não se aplica também mais a nós, povo do Novo Testamento, porque ela se cumpriu em Cristo. Era uma lei que foi dada até que Cristo viesse. Uma vez que Cristo veio, esta lei, ela caiu. Ok, meus irmãos? Então vamos abrir lá em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Então você pode tentar gravar aí, né? A lei, nós temos a lei moral, que obriga a todos os homens, lei civil, lei para um povo de Israel, lei para uma nação, e a lei cerimonial, que é a lei religiosa de Israel. Êxodo capítulo 20, nós temos aqui os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são lei moral. Uma lei que obriga a todos os homens. Ok, meus irmãos? Essa é a lei, uma parte da lei moral. Se a gente fosse se ver todas as leis, né, todos os mandamentos que nós encontramos no Antigo Testamento, aqui nós temos, vamos ler aqui os 10. Aqui estão as chamadas tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Mas, se nós formos ver todas as leis somadas, lei moral, lei civil, lei religiosa, chega a 600 e tantos mandamentos. São muitos, né? Nós vamos ler 10 aqui, que se referem à lei moral.
Êxodo capítulo de número 20, vou fazer a leitura então. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós temos aqui a introdução à lei moral, onde Deus está dizendo, olha, eu sou o teu Deus. Quem está escrevendo aqui é Moisés, e Deus está dizendo assim, olha, eu tirei vocês da escravidão, eu libertei vocês, vocês são meus, vocês me pertencem. Então todos aqueles que foram libertos por Deus, pertencem a Deus, e Deus agora lhes dá a sua lei. Primeiro mandamento, versículo 3, Êxodo capítulo 20, verso 3. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então, Ele é o único Deus, as nações são politeístas, tem muitos deuses, mas Deus está dizendo, olha, eu sou o único Deus, não tenha outro Deus diante de mim. Algumas nações, eu sirvo a Deus, mas também sirvo... Não, Ele é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então Deus está proibindo aqui fazer imagem de escultura. Não tem imagem de escultura, né? Do que tem em cima no céu. O que tem em cima no céu são estrelas, o sol, né? A lua, coisas que os povos adoram. Também podemos entender anjos. Não devemos fazer imagem de escultura, nem do que tem no céu, nem do que tem na terra, nem do que tem em lugar nenhum. Não é para fazer imagem de escultura. Verso 5, ainda no segundo mandamento. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito este pecado, né, ou visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Então, quando Deus proíbe fazer imagem de escultura, Ele está proibindo fazer imagem de escultura para adoração. Ok? Ok, meus irmãos? Às vezes a pessoa tem lá uma imagem de escultura no jardim lá de um passarinho, sei lá. Uma decoração. Uma decoração. Não é desse tipo de imagem que Deus está proibindo. Deus está proibindo imagens de escultura para adoração. Como eu sei que eu adoro algo? Você se curva diante de algo? Você faz orações diante da imagem? Você pede alguma coisa para aquela imagem? Você considera que aquela imagem, ou aquilo que a imagem representa, porque a imagem não é o ser em si, mas a imagem ela é sempre algo que representa algo, né? Essas são ações de adoração. Deus está dizendo, olha, não tenha imagens para isso. Deus proíbe até fazer imagens dele mesmo, né? Porque ele não pode ser representado por nada. Ou não podemos fazer imagens nem mesmo de Jesus, porque nós não sabemos a real, como ele de fato é. Sônia? Nós precisamos aprender essa resposta, porque quando a gente vai evangelizar, sempre eles falam assim, mas nós não adoramos. Então, isso. Explicar para a pessoa o que é adorar. Exatamente, exatamente. Então, a adoração, ela se caracteriza por isso, né? A imagem em si, ela não é a coisa, mas ela é algo que representa, ela é uma imagem. Então, Deus está dizendo, não tenha nada que represente algum Deus ou qualquer coisa que tenha poder de fazer algo, porque só Deus é que tem poder mesmo para fazer algo por nós. Esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento, verso de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, né? Não tomar o nome de Deus em vão significa duas coisas aqui, pelo menos. Uma é não ficar falando o nome de Deus em vão, mas não é só isso.
Por exemplo, quando nós somos batizados, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pessoa que foi batizada, ela toma sobre si o nome de Deus. Agora, aquela pessoa, aonde ela vai, ela é chamada de cristão. Alguém que tem aliança com Deus. Estão compreendendo? A pessoa que recebe o batismo, mas vive como se não fosse um cristão, ela tomou sobre si o nome de Deus em vão, porque ou nós glorificamos o nome de Deus, ou nós trazemos vergonha para o nome de Deus. Os irmãos concordam? Concordam ou não? Então, se você leva sobre si o nome de Deus, você tem que honrar, glorificar o nome de Deus. Quarto mandamento. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? A palavra sábado, ela significa literalmente descanso. Então, Deus está dizendo que nós devemos ter um dia de descanso, um dia separado, né? A palavra santificar significa separar. É isso que significa santificar. Poderia dar uma aula aqui só sobre o sábado, mas hoje eu só vou mencionar isso, ok? Porque algumas pessoas vão dizer assim, não, tem que guardar o sábado, literalmente o sábado. Não. No Antigo Testamento, haviam pessoas que trabalhavam também no sábado, mas essas pessoas tinham outro dia de descanso. A igreja passou a ter o seu sábado no domingo, porque Jesus ressuscitou num domingo. E como Jesus ressuscitou no domingo, para lembrar a ressurreição, a igreja passou a guardar o domingo. Ok? Então vai dizer ali, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então Deus está dizendo, olha, 6 dias é para trabalhar, um dia você deve separar para Deus, para a adoração. É o mínimo que nós podemos fazer, ter um dia para adoração. Então, os primeiros 4 mandamentos são mandamentos que todos falam de relacionamento com Deus. Os irmãos perceberam isso? Todos esses mandamentos, eles falam de relacionamento com Deus. Não tem outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado, né? Para o santificar. Tem um dia para descansar. Então, todos esses mandamentos, eles falam do nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 mandamentos vão falar do nosso relacionamento com as pessoas. Os 4 primeiros mandamentos, eles nos lembram, ame a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6 mandamentos nos lembram, ame o próximo como a si mesmo. Vamos ver os 6 mandamentos ali, rapidamente. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Nessa mudança de sábado para domingo que a igreja fez, Sim. não foi contra a lei de Deus? Não foi contra a lei. Porque ele fala que é sábado, aí nós falamos que é domingo. Mas a palavra sábado significa o quê? Um dia. Significa descanso. Sábado significa descanso. Deus trabalhou 6 dias, descansou 1. É o que você deve fazer. O sábado é só fantasia. Não é só fantasia. Você tem que ter um dia de descanso. Agora, a lei, ela também tem que ser interpretada da maneira correta. Por exemplo, policial tem que trabalhar no sábado ou não? Ou no domingo? Tem. Médico tem que trabalhar? Tem. Enfermeiro tem que trabalhar? Tem. Pessoal do SAI tem que trabalhar? Tem. Então, existem trabalhos que se obrigam, mas todos têm que tirar um dia de descanso, um dia de santificação. É um dia para santificação, separado para Deus. Sabático, descanso, um dia sabático. Sim. Um dia de descanso.
Um dia de descanso, um dia sabático, não um ano sabático, um dia de descanso. Todo mundo parar num dia vai paralisar o mundo. Exato, mas nós escolhemos um dia para descansar, é o domingo. A gente pode chamar o domingo de sábado, não faz diferença. O nome, os irmãos estão entendendo? O nome em si não faz diferença. É o princípio que importa. A gente pode argumentar também que o nosso calendário não é o mesmo calendário que era usado para aquele tempo. A gente não consegue mensurar exatamente como o nosso sábado atual com o sábado. Ah, sim. Então, assim, cai por terra o fato do sábado atual, porque não é o mesmo. A gente usa um calendário que não era o calendário judaico naquela época. Sim, nem os judeus conseguem. Era um calendário lunar, era diferente do que é hoje. Sim. Não faz sentido. E eles têm vários, a Bíblia tem vários sábados. De 50 em 50 anos você tinha um ano do jubileu, que era um ano sabático. Tinham festa, todas as festas judaicas chamavam de festas sabáticas. É o princípio do descanso, o princípio. Vamos ver os 6 mandamentos que restam aqui da lei moral. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13. Não matarás. Verso 14. Não adulterarás. Verso 15. Não furtarás. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ok, meus irmãos, aqui nós temos os 10 mandamentos. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. Versos 14 e 15, dizem assim: Quando, pois, os gentios é uma expressão para se referir àqueles que não conhecem a Deus, ok? Sei que os irmãos, muitos aqui sabem, mas nós temos várias pessoas aqui visitando hoje também, mas gentio é aquela pessoa que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não teve contato com a palavra de Deus, esse é o gentio. Então Paulo, quem escreve Romanos é o apóstolo Paulo vai dizer, quando os gentios que não conhecem, que não têm lei, procedem por natureza, veja só, eles agem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então Paulo vai falar aqui o seguinte, que todas as pessoas, esta lei moral, Deus colocou no coração de todas as pessoas, do mundo inteiro. Quando Deus criou o ser humano, Deus ele colocou no coração do ser humano essa lei. Os irmãos estão entendendo? Moisés deu a lei para o povo, mas antes de Moisés dar a lei para o povo, Deus gravou no coração de Adão e Eva e de todos os seres humanos esta lei. Não terás outros deuses diante de ti. A pessoa que se prostra diante de uma imagem, ela sabe de alguma maneira, porque Deus colocou no coração dela, isso está errado, tem que honrar pai e mãe, não pode adulterar, não pode matar, não pode furtar, não, é pecado cobiçar, isso Deus colocou no coração de todos os homens. Quando alguém quebra a lei, a consciência o acusa, é o que Paulo fala ali no verso de número 15, testemunhando-lhes também a consciência, e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, esta lei, todos os homens em qualquer ponto do planeta seguem. Os irmãos estão compreendendo? Vamos lá. É interessante, porque
os reformadores, Calvino vai trabalhar bastante isso também, eles vão dizer que Deus colocou no coração do homem a semente da religião. Porque o homem, em todo lugar do mundo, ele adora. Já parou para pensar nisso? O cara nasceu lá, não tem uma tribo, por mais isolada que seja, que eles não adorem. Porque Deus colocou em nosso coração a semente da adoração. Agora, por causa do pecado, às vezes o ser humano adora a lua, a estrela. Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá. A lei de Deus. Visto a lei moral, né? A lei de Deus. Deus deu a Adão, né, e também a Eva, Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Deus deu a lei para Adão. Qual mandamento? Esses mandamentos aqui Deus tinha colocado no coração de Adão, mas Deus deu um mandamento específico para Adão. De toda a árvore do jardim comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Está lá em Gênesis, como nós vemos ali nos slides. Então Deus deu essa lei para Adão e Eva. Era um pacto de obras. Deus disse, se Adão obedecesse, ele viveria. Se ele desobedecesse, ele morreria, né? Então, por esse pacto, Deus obrigou a Adão, bem como a toda a sua posteridade, né, toda a humanidade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. E Deus prometeu a Adão vida sob a condição dele cumprir a lei e o ameaçou com a morte, no caso dele descumprir a lei. E Deus deu a Adão poder e capacidade para cumprir a lei. Deus não só deu o mandamento, Deus deu a ele também poder e capacidade para cumprir toda a lei. Ok, meus irmãos? Só que nós conhecemos a história. Adão, ele não cumpriu a lei. Ele não cumpriu a lei. Essa lei de Deus, depois da queda de Adão, porque Adão foi lá, ele e Eva, ambos, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma vez que eles comeram da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, Deus os expulsou do jardim do Éden. O que significa ser expulso do jardim do Éden? Significa ser expulso da presença de Deus. Esse é o principal ponto ali. Eles foram colocados para longe de Deus, porque no jardim do Éden Deus falava com Adão e com Eva no fim do dia. Fim do dia você vê Deus? A gente não vê, Deus não vem mais, né? Eles foram expulsos da presença de Deus e passaram a morrer. A partir do momento que eles pecaram, a morte entrou no mundo, e a morte não escolhe pessoas, generalizou, né? Todo mundo vai morrer. E a morte também não escolhe idade. Mas antes dos 100 anos, em geral, ela chega para todo mundo. Então, essa lei, depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, uma vez que eles foram expulsos do jardim, essa lei continua. Para ser uma regra perfeita de justiça. Então, essa lei moral que nós vimos aqui, a lei dos 10 mandamentos, que estava no coração de Adão, ela passa de pai para filho. Como tal, esta lei foi por Deus entregue no Monte Sinai, em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Por que foi preciso ou necessário que Moisés escrevesse a lei, se a lei já está no nosso coração? É porque a gente faz o quê? Sufoca a lei. Às vezes a gente sufoca até algumas leis do nosso país, né? A gente faz de conta, não quero ver essa lei. Mas Moisés, ele escreveu em 2 tábuas, falou, gente, está aqui, está no coração de vocês, mas está aqui também para lembrar o que Deus já colocou dentro de vocês.
esses mandamentos, né? Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus e os outros 6 nossos deveres para com o homem. Nós já vimos, né? Além dessa lei, geralmente chamada de lei moral, foi Deus dar ao seu povo de Israel, considerando uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais. O que significa isso, né? Sob sua tutela. Deus ele escolheu, de todos os povos daquela época, Deus escolheu um povo para ser dele. Um povo para ser uma luz para todas as nações. Esse povo é o povo de Israel. Deus formou a nação de Israel a partir de um homem só, chamado Abraão. Deus chama Abraão, tira Abraão da idolatria e Deus começa ali uma nação. Qual é o propósito de Deus? O propósito é que de Israel viesse o Messias, e o Messias seria uma luz para todas as nações, não só para Israel. Então, a bênção de Deus não era para Israel somente, a bênção de Deus é para todas as nações. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, começou ali com Israel, mas a intenção de Deus era todas as nações, basta ler o Antigo Testamento. E Deus deu para Israel leis cerimoniais, né? Leis cerimoniais, leis religiosas. Entre essas leis cerimoniais eram várias leis cerimoniais, mas entre essas leis cerimoniais, uma especial, a lei do cordeirinho, né? Todos os dias em Israel deveria morrer por sacrifício e holocausto um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. Todo dia, um cordeirinho de manhã, um cordeirinho à tarde. A Páscoa era uma festa onde cada família deveria sacrificar um cordeiro. A nossa Páscoa é diferente, né? A nossa Páscoa é com chocolate, não tem problema nenhum se comer o chocolate, né? A nossa Páscoa tem a cultura do coelhinho da Páscoa, mas a Páscoa bíblica é a morte do cordeiro. A palavra Páscoa significa passar sobre. É que quando o cordeiro é morto, significa que o cordeiro, o sangue do cordeiro está levando o nosso pecado, então Deus passa de nós. Deus não nos visita no nosso pecado, Deus passa de nós. Isso é Páscoa. Então essa era uma lei cerimonial. Haviam outras leis cerimoniais. Só que quando Jesus Cristo veio, esta lei do cordeiro, ela não é mais necessária. Porque o cordeiro, ele apontava para alguém que morreria para levar os nossos pecados. Então Deus visitaria aquela pessoa e passaria de nós o nosso pecado. Então, uma vez que Jesus morreu, não preciso mais matar cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro já morreu. Então a lei cerimonial, ela cai, ela morre ali, ela termina ali, o propósito dela se cumpre quando Cristo morreu na cruz. Outra lei cerimonial, a lei do lugar, né? O lugar de adoração. Deus diz que o único lugar de adoração, o verdadeiro lugar de adoração é o templo em Jerusalém. Então todo mundo deveria ir ao templo de Jerusalém para adorar. Era um local sagrado. Ok, meus irmãos? No Novo Testamento não tem mais o templo de Jerusalém. Quando nós oramos voltados para o templo de Jerusalém. Eu nem sei se eu estou olhando para a direção certa. Né? Mas todo mundo que fosse orar no Antigo Testamento deveria orar voltado para o templo de Jerusalém. Hoje não precisa mais, porque a Bíblia diz que o verdadeiro templo é Cristo, ele tabernacula entre nós e agora ele habita em nós e nós adoramos não mais em um local, mas adoramos agora em espírito e em
Então, uma vez que Cristo veio, estas leis cerimoniais, todas elas, são muitas, né? A lei do sacerdote, a lei do sacerdote. Então, havia o sacerdote. O sacerdote era aquele que fazia expiação de pecados pelo povo. Hoje nós não temos mais o sacerdote. No Novo Testamento não tem sacerdote. A Bíblia vai dizer que todos somos sacerdotes e que o sumo sacerdote, o grande sacerdote é Jesus. Então essa lei cerimonial, ela acabou, ela não tem mais. Ela se cumpriu ali em Cristo. Vamos ver lá em Hebreus. Oi? Não. Eles não fazem o sacrifício porque eles não têm, está muito ligado para eles ao templo, né? Então eles estão esperando a reconstrução, vamos dizer assim, de um templo para que volte os sacrifícios. Mas o templo, né? O templo que na época de Moisés não tinha templo, tá, meus irmãos? Era um tabernáculo, era uma tenda que mudava de um lugar para o outro. O templo foi construído por Salomão, preparado por Davi. Davi preparou tudo, falou para ele: agora eu vou morrer, você faz, né? Quem fez o templo foi Salomão, mas o templo de Salomão não era grande não, viu? Porque naquela época, o culto não era como o nosso culto hoje. A gente se reúne para cantar, tem a pregação da palavra, não era diferente. O culto era o sacrifício. Os sacerdotes, eles ensinavam a lei e tinham o sacrifício. A base do culto era o sacrifício. Hoje o nosso culto é um culto de louvor, é diferente. Os irmãos estão entendendo? Então muda muito do Antigo Testamento para... Vocês não podem perder a lição da semana que vem. O que seria sacrifício? O sacrifício é a morte do cordeiro. Todo dia tinha cordeiro sendo sacrificado lá, em Israel. Então veja aí comigo, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1. São muitos textos, a gente não vai conseguir ler todos, né? Estou selecionando aqui alguns para lermos. Então vejamos aí, Hebreus capítulo 10. Ricardo? Sim. Eles fazem uma certa confusão, porque se você ler Isaías 53, ali vai falar sobre o servo sofredor. Então, eles têm dificuldade de entender que o servo sofredor é o Messias. Mas eles esperam o Messias, então até aguardar o Messias, eles fazem um sacrifício aguardando. Sim, eles esperam o Messias. Hebreus capítulo 10, veja aí. Hebreus capítulo 10. Os irmãos estão aí comigo? A partir do verso 1. Então diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Ele está falando aqui da lei de cerimônia, ok, meus irmãos? Não de toda a lei, mas a lei de cerimônia. Ora, a lei, ela é uma sombra, ela não é a realidade. É o que eles estão dizendo. A lei cerimonial... O judeu não matava lá um cordeiro todo dia? Quando João Batista viu Jesus, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João Batista estava dizendo o seguinte: ó, gente, aqui está o verdadeiro. O que nós matamos todo dia é só um símbolo. O real está aqui, diante de nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei, ela é uma sombra. Quando você olha para a sombra, você pode até reconhecer o dono da sombra. Mas a sombra, ela não mostra a pessoa em si. A lei cerimonial fazia isso. Ela mostrava, ela apontava para Jesus. Veja aí o verso de número 1. Visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real.
das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, né, o sacrifício. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, está falando de Jesus, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, né? Ou seja, remove os sacrifícios. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ele coloca aqui palavras na boca de Cristo, né? Palavras já que estavam escritas no Antigo Testamento. Ele diz: remove os sacrifícios, porque eu oferecerei o verdadeiro sacrifício. E uma vez que Cristo ofereceu o sacrifício de si mesmo na cruz, ninguém mais precisa oferecer sacrifícios. Então, a lei cerimonial, olha ali pelo slide, né, depois das letrinhas vermelhas. Destaque meu esses aí, né? Essas leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas, essas leis que em parte se referem ao culto e prefiguram a Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Estas leis estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Então deixa eu explicar aqui uma coisa. Algumas igrejas, eu tenho que explicar isso, né? Algumas igrejas vão trazer para o culto a Arca da Aliança. Já viram isso aí? Algum lugar fazendo isso? O templo, vamos fazer um templo de Salomão. Meus irmãos, isso é uma aberração, uma blasfêmia, e nega aquilo que Cristo fez. Nega aquilo que Cristo fez. Quando você coloca um templo dizendo: olha, esse é o lugar de culto, melhor que qualquer lugar de culto, você está negando aquilo que Cristo fez. Dizendo que agora Deus pode ser adorado em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Uma vez que você traz a Arca da Aliança para dentro de um templo, primeiro que a Arca da Aliança de verdade, ninguém nem podia olhar para ela. Ela ficava atrás de um véu, escondida. Ninguém nem podia olhar para ela. Se olhasse, podia morrer. Agora eles colocam no púlpito uma Arca da Aliança. Isso está negando aquilo que Cristo fez. A liberdade que Cristo nos trouxe. Estas leis cerimoniais, quando alguém diz: olha, eu sou sacerdote, eu sou ungidão, está negando o que Cristo fez, trazendo sacerdócio universal para todos os homens. Os irmãos estão compreendendo? Estas leis, elas só poderiam ser obedecidas lá em Jerusalém, na Terra Santa. Não tem como serem obedecidas aqui, leis cerimoniais. Para ser sacerdote, para começar, tinha que ser da tribo de Levi. Tribo de Levi não existe mais. Não existe mais. Quando o pessoal fala assim: os levitas vão subir para louvar. Não são levitas que estão subindo louvar. São brasileiros. Ninguém aqui é da tribo de Levi. Ou é? Os irmãos estão compreendendo? Nem judeu não poderia trabalhar no templo se não fosse da tribo de Levi. Nem judeu poderia trabalhar. Agora, levitas não existem mais. Deus mesmo tratou de excluí-los, né, ou de dar um jeito após o exílio babilônico. Agora, veja só.
No Novo Testamento são novas leis para o povo de Deus. Nós estamos sob Cristo. É diferente. Estas leis cerimoniais não servem mais para nós. Todas elas foram abolidas. O que vale é a lei moral, que nós lemos lá no começo do nosso estudo aqui. Lei cerimonial não vale mais. Elas foram todas abolidas sob o Novo Testamento. O que mais valia como lei cerimonial? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lei dos alimentos. Toda lei de alimento na Bíblia vai ter várias leis de alimentos que você não pode comer. Estas leis eram todas leis cerimoniais. Por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, o templo lá de Jerusalém, era um lugar tão sagrado, que Deus diz, olha, nada imundo pode entrar no templo. E Deus vai dar algumas leis para dizer, olha isso como é imundo. Se você tiver algum relacionamento com isso, você não pode entrar na minha presença. Então não podia comer carne de porco, porque o porco é um animal imundo. Só que não é que não podia comer carne de porco, você não podia comer a carne do porco. Não podia tocar em nenhum morto. Se você entrasse num estabelecimento, por exemplo, Mercado Avenida, estou fazendo propaganda aqui, Mercado Rede 20, viu? Para o pessoal não ficar chateado. Irmãos Ribeiro, lá tem carne de porco, irmãos? Você entrou naquele local, aquele local inteiro é um local imundo para o judeu. Porque aonde está o cadáver do porco, aquele local todo se torna imundo. E tudo que há ali. Uma vez eu fui com um adventista na pizzaria, ele falou assim, eu não posso comer pizza que tem bacon, tá? Eu falei, não, você vai estar seguindo a lei de Moisés? Ele falou, é. Eu falei, então você não pode comer aqui, meu amigo, porque aqui tem o cadáver do porco. E o pizzaiolo, quando ele toca no cadáver do porco, tudo mais que ele toca se torna imundo. Você não pode comer pizza aqui. Aliás, não tem um mercado em rancharia que você pode comprar comida. É tudo imundo. Os irmãos estão entendendo? A lei... Por que essa lei é uma lei cerimonial? Porque Deus diz o seguinte, se você comer o cadáver do porco, ninguém vai comer o porco vivo, né? Vai comer só o cadáver do porco. Alguém comeu o porco ou tocar numa pessoa morta, a pessoa não poderia ir até o templo. Não é que a pessoa iria para o inferno, ela não poderia adorar. Ela teria antes que se purificar com a água, teria um tempo de purificação para depois visitar o templo. Os irmãos estão entendendo? É uma lei cerimonial, porque Deus está dizendo, ninguém pode entrar na minha presença uma vez, precisa se purificar. Mas o Novo Testamento vai dizer o quê? Veja lá comigo 1 João. Primeiro que nós não temos o templo, né? Se eu não tenho o templo, então a lei de alimento para mim já não vale. 1 João lá no final do Antigo Testamento. Ela deixou de existir. Sim. Mas você não pode ter uma apresentação dessa, porque esse pessoal, eles quando trazem, o Sebastião está dizendo, uma igreja que traz a Arca da Aliança, né? Ou um pastor que veste o manto de um sacerdote. Vocês já viram isso? Na televisão tem uns, né? O cara veste o manto de um sacerdote. Eu sou o sacerdote. Ele se coloca acima do povo. E no Novo Testamento, ninguém pode se colocar acima do povo. Eu sou um pastor, mas eu não estou acima de vocês. Os irmãos estão compreendendo? Nós somos iguais. A minha oração tem o mesmo peso que a sua. Eu não faço mediação entre Deus e a igreja. Não. O que eu faço é ensinar a igreja. 1 João, capítulo 1.
a partir do verso de número 8. 1 João capítulo 1, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Presta atenção nas palavras. A palavra que aparece aí é a palavra purificar. Lá no Antigo Testamento dizia assim: se você comer o porco, você se torna imundo. Não é que está condenado ao inferno, nada disso. Morreu uma pessoa, pode ser seu pai ou sua mãe. Se você foi no velório, você se torna imundo. Outras leis cerimoniais. Olha só que difícil para nós. A mulher, no tempo da sua menstruação, ela estava imunda. E o homem que tivesse fluxo seminal se tornava também, não podia ir no templo. Não pode ir no templo adorar. Mulher com fluxo de menstruação, homem que teve contato com mulher, não podia ir no templo. Tinha que se purificar antes, com água. Ter o tempo da purificação. Os irmãos estão compreendendo? E se a mulher morresse na menstruação, na imundícia dela, ela ia para o inferno? Não, ela não poderia ir adorar. Era cerimonial, lei cerimonial. A Bíblia fala que tinha uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Significava que aquela mulher fazia 12 anos que ela não ia no templo. Ela viu Jesus, o que ela fez? Ela tocou em Jesus, mas uma pessoa imunda, quando tocava em outra, a imundícia passava para o outro. Era um trem que pegava, tipo o Covid, entendeu? Relei em você, pronto, você está imundo também. Você nem sabe que eu estou imundo, mas uma vez que eu relei em você, já era. Era assim. A imundícia significa que o pecado passou para todos nós e ele passa fácil, passa rapidamente. Nós precisamos nos purificar antes de adorarmos. Era isso a lei cerimonial. No Novo Testamento está dizendo, se você pecar, veja aí o versículo que nós lemos. Versículo de número 9. Se você pecar, né, todos nós pecamos, você precisa fazer o quê? Confessar o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus em Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e é Ele que nos purifica agora. Amém, meus irmãos? Ele nos purifica de toda imundícia. O Antigo Testamento dizia, o pecado é imundo. Quem vai nos purificar? O sacrifício de um cordeiro? O Novo Testamento diz, o cordeiro é Cristo. Ele morreu na cruz por você. Ele tira o pecado do mundo. Ele te purifica. Agora você pode adorar. Amém, meus irmãos? Lei cerimonial do Antigo Testamento. São muitas, né? Uma pessoa com qualquer defeito físico não podia entrar no templo. Hoje, pessoas com defeito físico entram na igreja? Não tem nenhum fiscal ali na porta. Deixa eu examinar você aqui. O que você fez hoje? Tocou em algum morto? Devia ter lá alguém perguntando, tocou em algum morto? Mulher, você vai entrar aqui? Está menstruada? Se está menstruada, não vai poder entrar, não. Tem alguém fazendo isso aqui hoje? Não. Mudou a forma de adoração, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Lei cerimonial não vale mais. Sim. Esse exemplo que você citou da mulher No fluxo. ela toca nesse é um exemplo prático de que Jesus nos purifica, né? Sim. E ele curou ela. Sim. Isso. Agora é isso. A nossa purificação é Cristo. Então toda a lei de alimento, ela não vale mais para nós. O apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro em vários textos, né, que a gente não precisa mais seguir leis de alimento. Não coma aquilo, não toque naquilo outro, né? Pode comer o que você quiser. Eu não como, não é que eu não como, eu não gosto de comer carne de porco.
Mas é porque eu não gosto, não é porque é pecado, entendeu? Quiser comer lá um baconzinho, beleza. É porque... Não, eu entendo que, na minha opinião, é a minha opinião, posso estar errado, né? Eu acho que é uma carne perigosa. Mas quem quiser comer, coma. Não tem uma lei cerimonial hoje, mas não tem mais. Essas leis se cumpriram em Cristo. Irmãos, coisa mais absurda, presta atenção, coisa mais absurda para um judeu, a coisa mais absurda para um judeu era a morte. Era a morte. Olha como a mentalidade nossa muda e às vezes a gente nem reflete. Quando alguma pessoa morria, você acha que o sacerdote ia lá no velório? Se falasse para ele que tinha um velório, ele ficava quadras de distância. Ninguém que tocou ou foi lá podia se aproximar dele. E se ele fosse no velório, ele tinha que se purificar. Você acha que algum morto, algum corpo de uma pessoa morta, porque o morto não vai entrar na igreja, né? Alguém tem que trazer, né, o corpo dele. Você acha que entraria no templo ou numa área? Não entraria jamais. Hoje nós velamos gente aqui dentro. Os irmãos estão entendendo a diferença? A gente faz até culto com um morto dentro da igreja. Corpo de uma pessoa morta. Isso aí para o judeu era um trem assim, é completamente inadmissível para ele, algo assim. Vamos lá. A esse mesmo povo, Deus deu também um corpo político, né? Um corpo político. Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade e que não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Então, Deus deu leis civis para uma nação. O povo de Israel era o povo de Deus, toda nação tem leis. Deus deu leis para aquela nação específicas. Por exemplo, tinha cidades de refúgio. O que era uma cidade de refúgio? Se alguém matasse alguém, sem querer, acontece. Né? Pode acontecer de alguém matar alguém, o cara está lá cortando uma árvore, escapa o machado, e o machado pega na cabeça do outro, ele olha, o cara morreu. Ele matou sem querer. O que ele deveria fazer? Fugir para uma cidade de refúgio, senão a família do morto podia matar ele. Essas cidades de refúgio, Deus disse, cidades de refúgio. Nessas cidades vão se refugiar alguém que matou alguém sem intenção. E se alguém com intenção, que matou alguém com intenção, fugisse para essa cidade de refúgio? O próprio povo da cidade entregaria o assassino, né, para a justiça. Mas essas cidades de refúgio, só tem lá. Não dá para você fugir para lá. Os irmãos estão entendendo? Leis para aquela nação, leis para aquele povo. Tem várias leis que são para aquele povo, né? Leis civis, que os juízes de Israel julgavam, porque era o povo de Israel, mas tinha muita coisa, né, errada. Às vezes alguém roubava um boi de alguém, naquela época só tinha boi para roubar, ovelha, né, esses negócios. Não tinha moto, carro, né, mas alguém roubava ia para a justiça. Como é que o juiz ia julgar? Segundo a lei de Moisés dada àquela nação. Essas leis não valem para nós, porque só vale para o território de Israel. Quando você vai lendo a Bíblia, é óbvio, você vê que essas leis são sábias, são leis dirigidas pelo próprio Deus, porque o governo era teocrático, Deus é que governava a nação através do rei, mas é claro, é óbvio que aquelas leis não servem para nós. Ok, meus irmãos? Então vamos lá.
A lei moral. A lei moral que nós lemos, né? Os 10 mandamentos, lei de relação com Deus, lei de relação com o próximo. Essa lei obriga para sempre todos a prestarem-lhe obediência. Tanto as pessoas justificadas como as outras. Isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo nenhum esta obrigação, mas Ele a confirma. Vamos abrir lá Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 18 e 19. Mateus capítulo 5, versos 18 e 19. Vamos ler a partir do verso 17, por favor. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus ele veio para cumprir toda a lei, todas as leis citadas aqui. Mas a lei moral, especialmente essa lei moral, nós estamos obrigados a cumprir essa lei, porque é uma lei que de regra de vida, de relacionamento com Deus e de regra de relacionamento com o próximo. Leis civis de Israel, não tem como a gente cumprir. Uma lei civil de Israel, por exemplo, a mulher que fosse pega ou o homem que fosse pego em adultério em flagrante, devia ser o quê? Apedrejado. Não tem como a gente... É lei civil para eles lá. Eles nem observam mais isso lá. Mas não tem como você cumprir uma lei dessa fora dos limites de Israel. Mas a lei moral, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, são leis que obrigam a todos os homens em todo lugar. Embora os verdadeiros crentes, veja aí meus irmãos, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras, para serem justificados, né? Justificados é salvos, para serem justificados ou condenados. Nós não somos mais justificados ou condenados, né? Eternamente, está falando da salvação, pelas obras da lei. Semana que vem isso vai ficar muito claro, por isso eu quero que você não perca. Contudo, a lei serve de grande proveito, como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida, a vontade de Deus, o dever que elas têm e os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Então, todo o tempo nós estamos vendo aqui, né, várias lições. Nós não somos salvos pela lei, mas a lei nos mostra a vontade de Deus. E toda pessoa que foi salva, ela é movida a viver de acordo com a vontade de Deus. Até aqui, meus irmãos, alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Ninguém? Então vamos lá. As funções da lei de Deus na vida dos verdadeiros crentes. Para que serve a lei para os verdadeiros crentes, né? A lei, ela nos mostra os nossos pecados, né? Mostra a nossa natureza, mostra o pecado em nossos corações e em nossas vidas. E quando nós nos deparamos com a lei, a gente pode fazer um exame por meio dela, um exame do nosso coração. A lei nos mostra e nos faz convicto do nosso pecado, a lei nos leva a nos humilharmos diante de Deus, e a lei nos faz ter apreciação pela santidade de Deus. Ok, meus irmãos? A lei, ela tem essa função para nós. A lei, ela nos mostra que Deus, ele é santo.
A utilidade da lei para os verdadeiros crentes, né, em Cristo, ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a corrupção e proibir o pecado. Então, quanto mais você lê a lei, mais você refreia, mais o pecado é refreado na sua vida, porque isso não agrada a Deus. A gente percebe o que não agrada a Deus. A lei, ela traz também ameaças e mostra o que os nossos pecados merecem. Ok, meus irmãos? Então veja só, né? É interessante isso, porque a lei ela tem para nós promessas e maldições. Nós não somos salvos ou condenados pela obediência à lei, mas aquele que obedece à lei, ele é abençoado, e aquele que desobedece à lei, ele sofre as consequências do seu próprio pecado. Quer ser abençoado? Obedeça a lei moral, né? Se você desobedecer à lei moral, você vai sofrer as consequências do seu pecado e vai, logicamente, né, desagradar a Deus. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente condizem com ela. Pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente tudo aquilo que a vontade de Deus revela na lei, requer que se faça. Quero abrir lá em Gálatas capítulo 3, versículo 21. Nós já estamos encerrando. Gálatas capítulo de número 3. Perdão, meus irmãos, sei que está Gálatas 3 aí, está certo esse texto, mas eu quero ler outro texto. Quero ler com os irmãos Gálatas capítulo 5. Paulo vai dizer assim, a partir do verso de número 16. Digo, porém, os irmãos estão aí comigo? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, é que a única maneira de nós cumprirmos a lei, e cumprir a lei aqui é viver de acordo com a vontade de Deus, é o Espírito Santo. Lembra aquilo que eu falei de Adão no começo? Quando Deus colocou Adão no jardim, Deus deu para Adão uma lei. E Deus deu para Adão a capacidade de cumprir essa lei. Depois que Adão foi expulso do jardim, ele perdeu essa capacidade de cumprir a lei. Mas uma vez que você se converte, Deus te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te capacita a cumprir a lei. Então, a única maneira de cumprir a lei é o Espírito Santo. Paulo vai dizer assim, olha, se você tem um Espírito, se você andar no Espírito, você jamais vai satisfazer a concupiscência, né? O forte desejo do pecado, o forte desejo da sua carne. Se você anda no Espírito, você vai fazer a vontade de Deus. Ok, meus irmãos? Então nós temos uma lei para cumprir, que é a lei moral. E a única maneira de cumprir essa lei é no poder do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, compreender a Tua Palavra e pedimos, Pai, a Tua bênção para nós, dá entendimento ao Teu povo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu povo, dá o Espírito Santo ao Teu povo. Enche-nos com Teu Espírito para que possamos
viver de acordo com a tua vontade. E nós, Pai, te louvamos, porque quem nos traz purificação hoje é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boanerges, pode trazer o microfone aqui para a Aline, por favor?